Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Nós vamos ler juntos dos versículos 46 ao 49. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para repartir com vocês hoje. Ter uma experiência com Cristo, caminhar com Jesus, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas, à medida em que caminhava com Ele, a gente vai descobrindo que mais do que a empolgação do início, você precisa de entendimento, você precisa de muito material claro para a sua caminhada, porque a decisão por Jesus, ela diz respeito não apenas aos próximos dias, mas ao resto da sua vida. E a Bíblia traz inúmeras advertências de que aquela caminhada que no início foi boa, ela pode, talvez ao longo do caminho, sofrer algum tipo de revés. Se nós não estivermos atentos, se nós não vigiarmos, se nós não entendemos o próprio funcionamento, da vida cristã, a gente pode colocar tudo a perder. E quando eu olho para trás, empolgado com toda a experiência que eu tive com Deus, com o poder do Espírito Santo, com o sobrenatural, uma coisa que eu gostaria de ter aprendido mais cedo, são verdades que hoje, como pastor, a gente tenta ensinar um pouquinho mais, que dizem respeito a um posicionamento e a necessidade de firmeza em Deus. Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito disso e fazer bom uso dos 15 minutos que me deram. Normalmente é só isso mesmo? Ou foi só para mim hoje? Estou brincando, vamos lá. Lucas capítulo 6, do 46 ao 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construído. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Praticamente o Senhor Jesus encerra o Sermão do Monte com essa ilustração, com essa alegoria. Quando você olha, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, você vai ver uma declaração semelhante no final do capítulo 7, que é justamente o final do Sermão do Monte. Jesus, depois de trazer tanto ensino, ele demonstra ao final uma única preocupação, que vocês não sejam apenas ouvintes, que vocês se tornem praticantes da palavra. Ouvir a palavra é um privilégio, porque sem ouvi-la, nosso coração não vai ser despertado, não haverá fé, não há capacidade de resposta. Mas ouvir e não praticar, ele não vai nos levar muito longe. Em Mateus, no capítulo 7, de 24 a 27, nós temos agora uma outra narrativa do mesmo ensino. O texto bíblico diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Se você puder, repita comigo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Daqui a pouco vou dizer porque eu pedi que você repetisse. E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Mas Jesus continua e diz no 26, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Mateus já fazia uso do Ctrl+C, Ctrl+V na escrita naquela época. Ele repete a mesma coisa. Se você puder, fala comigo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. A diferença da segunda em relação à primeira, a Bíblia diz e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Normalmente a gente usa isso com uma outra conotação, mas eu quero pegar a frase emprestada e tomar como tema da minha mensagem hoje: a casa caiu.
A Bíblia compara a vida cristã com um trabalho de uma edificação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele fala exatamente a respeito disso. Ele nos apresenta a vida cristã como uma construção que é feita em cima de um fundamento. No capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz assim, no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. A palavra fundamento é alicerce, como sabe o construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Né? Que fundamento é esse? A palavra de Deus é muito clara quando diz no verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nossa experiência de conversão, a entregarmos nossa vida a Jesus, permite que ele entre, não na condição de um prédio completo ou acabado. Permite que ele entre como a fundação, o alicerce daquilo que ainda será construído. Ou seja, a conversão é importantíssima, é imprescindível. Não existe vida cristã sem ela, mas ela não é tudo. E nós precisamos ter essa perspectiva. Ela é apenas o começo, né? É o fundamento. Agora, algo será construído, e a advertência do apóstolo Paulo é muito clara, e cada um veja como edifica sobre ele. Ninguém vai colocar em xeque a qualidade do alicerce. A pessoa de Jesus, a experiência com ele, a obra dele. Mas o que construímos sobre esse alicerce pode ser feito de forma diferente, quando comparamos a vida de um com a vida de outro. O apóstolo Paulo vai falar depois, não apenas sobre questões como excelência, ele vai falar assim, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas. Ele também inclui aqui a ideia de madeira, feno ou palha. E diz, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Haverá um dia de prestação de contas, haverá um dia de juízo. A ideia do fogo na Bíblia sempre está relacionada tanto com prova como com juízo. E ele diz, o fogo vai manifestar que tipo de construção nós fizemos. Então ele diz, ouro, prata e pedra preciosa, fala não só de algo excelente sendo construído para Deus, aí não há uma casinha, um casebre qualquer, nós estamos falando de uma mansão, né, de algo de muita excelência, mas também que resiste ao fogo. E diz, mas se o que cada um construiu foi madeira, feno ou palha, e aí nós estamos falando de um barraco mal feito, de algo que não é construído para durar, e que não resiste ao fogo, ele diz, haverá uma diferença na forma como cada um será tratado por Deus no dia do juízo, de acordo com aquilo que construiu. Então, eu e você precisamos ter ciência disso e desenvolver essa mentalidade de responsabilidade, né, de que a obra não está completa e nós somos responsáveis pela qualidade daquilo que será construído a partir da experiência com o Senhor Jesus. A pergunta que eu tenho me feito demais, esse ano vou completar em dezembro 32 anos de pastorado, né? E ao que dói o coração de qualquer pastor é ver pessoas que tiveram uma experiência inquestionável, genuína com Jesus, se perderem ao longo da caminhada. Hoje, de acordo com o último censo, nós estamos em algo entre 55 a 60 milhões de evangélicos na nação. Desde que éramos 30 milhões, né, há um tempo atrás. Tem uma estatística que se mantém mais ou menos de pé. Para cada um crente firme que nós temos na igreja, nós temos em média um desviado. Ou seja, se nenhum dos nós tivesse perdido depois de uma decisão inicial, em vez de cerca de quase 60, hoje nós seríamos o dobro, quase 120 milhões, ou seja, mais de metade da população brasileira. O que me faz perguntar se o nosso maior desafio é o evangelismo ou a consolidação na fé daqueles que nós evangelizamos. E o que falta muitas vezes para as pessoas não é a experiência inicial, e nem nós questionamos se a experiência foi ou não foi genuína. Em Gálatas 3,3, Paulo diz, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Tem gente que simplesmente muda o processo que foi começado para um que não é efetivo, que não é duradouro, que na verdade está sabotando essa construção. Em Gálatas 5,8, ele diz, vocês corriam bem. Ele compara a vida cristã à corrida. Mas ele pergunta depois, como uma ideia clara de quem está aplicando o conceito de que eles arrefeceram, diminuíram o ritmo, perderam o pace da corrida cristã. Ele diz, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Quando olhamos para os ensinos de Jesus, repetidas vezes, ele tocava nesse assunto. A
parábola do semeador é evidente, né? Uma sequer frutificou, mas outras 3 sementes deram fruto. O problema da segunda e da terceira é que a frutificação ela era algo inicial, mas não perdurou, não permaneceu. Somente uma daquelas 4 situações apresentadas por Jesus na parábola do semeador nos faz ter uma semente que frutifica, que dá fruto, um fruto que permanece, como diz a Escritura. Isso não é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus não é que nenhum pereça. A vontade de Deus não é que as pessoas comecem bem para terminar mal, mas existem advertências sendo feitas o tempo todo ao longo dos evangelhos, das epístolas, que muitas vezes nós ignoramos, né? Eu lembro que durante muito tempo demorei para começar a olhar para mim como um candidato potencial à queda. Eu disse, não, abracei Jesus, não tem chance de eu largar, e realmente nós podemos decidir isso, mas não por acreditar que não haja possibilidade, e sim porque dia a dia nós vamos decidir não dar espaço nem possibilidade, né, para que isso aconteça. Então, eu quero que a gente olhe para esse ensino de Jesus e entenda o que faz uma casa permanecer em pé, o que faz essa casa perdurar, né? O que faz com que outras casas caiam, né? Por que uma dessas casas caiu? E, evidentemente, ao entender isso, a gente não quer que a nossa casa caia, que a nossa construção sobre o fundamento que é Jesus venha a desabar. Nós queremos que ela perdure, mas nós precisamos entender o que faz alguém ser bem-sucedido e o que faz alguém não ser, né? Para mim, muito mais importante do que ver uma pessoa ser usada por Deus no fluir dos dons, porque isso, a gente acredita, tem muita importância na edificação do corpo de Cristo, mas nós sabemos que não é tudo. O próprio Jesus diz, né, em Mateus 7, pouco antes desse ensino que nós lemos agora há pouco, o próprio Jesus diz que alguns vão estar diante dele no último dia e dizer, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos. E você não vai ver Jesus dizendo, mentira, vocês não fizeram nada disso. Você não vai ver ele dizendo, não foi no meu nome que vocês fizeram. Mas Jesus diz, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu não vos conheço. Em outras palavras, ele está dizendo, e daí que você foi usado? Se em algum momento você não permaneceu andando na verdade, se entregou à prática do pecado e comprometeu aquilo que eu comecei, não existe nada, absolutamente nada entre nós. Há outras pessoas que são excelentes pregadores e ensinadores, mas o que deveria ser para mim e para você a grande inspiração é olhar para aqueles que terminaram bem e ter essas pessoas como verdadeiros exemplos, né? A palavra de Deus ela também é muito clara a respeito disso. Em Hebreus, no capítulo 13, no verso 7, a Bíblia diz, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles. Você pode repetir isso comigo? Diga o fim da vida deles. O que vale, no final das contas, não é o começo e nem só o meio. É como cada um de nós termina. Então ele diz, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Porque uma fé exemplar quando alguém não apenas começou bem, mas quando alguém termina bem. É quando alguém se levanta como Paulo para dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, fui até o fim, diferente dos que naufragaram na fé pelo caminho, que ele então se tornará, de fato, um modelo a ser seguido. Eu não sei você, mas um dos meus maiores clamores a Deus, a oração, talvez que eu mais repito, Senhor, eu quero terminar bem. Eu quero permanecer fiel até o fim. Eu fico lembrando o tempo todo de palavras do Senhor Jesus, como que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Eu fico pensando sempre no dia em que eu vou cruzar aquela linha de chegada dessa corrida e ouvir da boca do Senhor Jesus a expressão, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia nos apresenta uma clara ideia de que eu e você temos que corresponder ao que foi feito por nós. Deus nos deu o que ele tinha de melhor, que era o seu Filho Jesus. Eu e você não temos o direito de pensar em viver a vida cristã de outra forma que não seja entregando a ele também o nosso melhor. Em 1998, alguns de vocês já tinham nascido, outros não, nós tivemos o lançamento de um filme que marcou a época, que celebrava o 50º do final da Segunda Guerra Mundial. Esse filme é um clássico e ele foi traduzido como O Resgate do Soldado Ryan, o nome dele. Basicamente a história, né, de 4 irmãos que estavam na guerra e 3 desses 4 irmãos morreram. Só um
permanecia vivo. E suscitou uma questão entre os oficiais, se era justo notificar a família, no mesmo telegrama, era o meio de comunicação da época, né, que eles haviam perdido 3 dos 4 filhos sem poder dar a boa notícia de que o quarto estava a salvo e bem. Então, eles convocam e criam um pelotão com a missão de localizar, porque eles estavam descobrindo onde ele estava, e resgatar o soldado Ryan, para que só depois dele estar em segurança, a notícia fosse dada à família. E aquele pelotão começa a questionar e diz, mas é uma missão suicida, né? É justo que por causa de vários de nós morram. Um deles chega a ironizar, tomara que ele descubra a cura do câncer. Tipo, tem que valer a pena o sacrifício todo que está sendo feito. E ao longo da missão, até resgatá-lo, várias baixas estão acontecendo. E tem uma hora que o comandante do pelotão, eles estão debaixo de fogo cerrado, atrás de uma ponte, ele foi alvejado, está dando indícios de que não vai suportar, e ele pega o soldado Ryan, né, pelo braço, se não me engano, chega perto dele e fala uma frase, que quando eu estava assistindo o filme, esqueci do filme. Hoje a gíria de crente é dizer, foi para Nárnia, né? Na época nem Nárnia tinha ainda, né, na nossa conversa, na nossa terminologia, mas eu esqueci do filme. Porque a frase dele foi assim, faça valer a pena. E aquela frase me transportou daquele lugar para frente do Monte Calvário. Porque a única coisa que eu conseguia pensar, o filme começa e termina com o soldado Ryan já velho, então todo mundo sabe que ele vai ser resgatado, né? Porque o filme começa e termina com a mesma cena. Aqui não é um cemitério, é um memorial aos que morreram a guerra, e ele está lendo alguns nomes. Ao longo do filme você entende que ele está lendo o nome de pessoas que morreram na missão de resgatá-lo, né? Ele já está idoso, rodeado do que parece ser os filhos e os netos, e emocionado, com lágrimas. O filme termina com ele dizendo, eu tentei viver da melhor forma possível. Eu lembro que, quando vem aquela frase, faça valer a pena, aquilo me bateu com força. Porque eu ficava pensando, se um ímpio como o que fez esse roteiro consegue ter um senso de gratidão como esse, de que alguém pelo qual outros se sacrificaram, não podia viver uma vida qualquer, tinha que viver da melhor forma possível, a pergunta a ser feita é, eu e você, que entendemos o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós, nós não vamos dar nenhum tipo de resposta? Isaías profetizou a respeito de Jesus e que eu e você possamos ser o cumprimento da profecia. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, eu tomei a decisão há muito tempo atrás, eu quero influenciar o maior número possível de pessoas, eu quero fazer valer a pena, eu quero viver da melhor forma possível e eu quero terminar da melhor forma possível. Eu quero entender e praticar tudo o que é necessário para que a gente termine bem. E se você está interessado em saber como terminar bem, vamos olhar um pouquinho para as lições desse texto. Feita essa pequena introdução, eu quero começar em primeiro lugar falando aqui de similaridades e distinções, né? Jesus apresentou em Lucas 6, a gente também viu isso em Mateus 17, ele apresentou 2 tipos de pessoas, ou 2 tipos de construtores, né, com similaridades e com distinções. Os 2 tinham a mesma missão. Qual era a missão? Construir a casa. Os 2 tinham que executar exatamente o mesmo projeto, construir uma casa. E os 2 tinham que fazer isso nas mesmas circunstâncias. Então a gente leu Mateus 7, que tanto sobre o que edificou sobre a rocha como o que edificou sobre a areia, né, nós vimos, caiu a chuva, sopraram os ventos, não existe distinção entre o cenário que um experimentou e o que o outro experimentou. Cada um deles passou exatamente, né, pela mesma coisa, pela mesma experiência. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa. Então a gente viu que é exatamente a mesma fala. Então os 2 não têm somente a mesma missão, os 2 serão expostos às mesmas circunstâncias, as mesmas dificuldades, as mesmas possibilidades de que a casa caia, pelo menos em termos daquilo que vem contra ela e que teria o poder de derrubá-la. Agora, os 2 têm não só similaridades, né, mas eles também têm distinções. E aqui eu acho que é o ponto principal, o que distingue um do outro é a maneira como cada um edifica. E aí nós vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Né?
o fundamento já foi colocado, mas cada um veja como edifica sobre ele. Como nós veremos, foi chamado por Jesus de sábio, né? Sensato, porque o contraponto é que o que fez diferente, ele é chamado de insensato. Então, a gente consegue olhar e dizer, poxa, a forma como cada um agiu, ele é muito distinta. Ele edificou sobre a rocha, mas a Bíblia não está dizendo que o terreno dele é algo que deu sorte, já estava lá, fácil. A Bíblia diz que ele cavou, abriu profunda vala. Me lembro de uma ocasião, há uns 25 anos atrás, pelo menos, né, Kelly e eu compramos uma casa que era desses sistemas habitacionais, conjuntos habitacionais, que eram casas pequenas, e a gente conseguiu comprar aquela casa, era tudo que estava no nosso poder, depois de alguns anos, economizando, juntando. Mas eu lembro que quando levei um arquiteto da igreja, que era um amigo próximo, né, comentei com ele, ele falou, deixa eu dar uma olhada, a gente pode te dar sugestão para dar um tapa, deixar ela boa. Poxa, eu estava imaginando que era de pintura, decoração. Ele chega, ele dá uma olhada, falou, pastor, vamos transformar isso num sobrado? Falei, eu mal podia pagar isso aqui. Ele falou, pastor, dá para fazer uma reforma boa, esse negócio não vai ser tão caro como se o senhor fosse, né, construir, a gente aproveita essa estrutura, né? Mas eu lembro que quando ele começa a detalhar o processo, eu descobri que não ia ser tão simples quanto achava. Ele falou, olha, uma coisa é ter fundação para uma casa como essa, se a gente for botar lá de andar de cima e caprichar no telhado, nós vamos ter que melhorar toda a fundação. E eu falei, e quanto a gente gasta fundação? Ele falou, depende de onde está a rocha. O quanto nós vamos ter que cavar. Ele falou, agora já temos que fazer um estudo de caso aqui. Eu falei, então antes de eu decidir fazer, vamos obedecer o que Jesus falou para descobrir quanto custa antes. Vamos fazer o estudo de caso aqui primeiro. Né? E eu lembro a festa que ele fez, porque ele falou assim, pastor, nós cavamos 1 metro e já deu na rocha. Né? Não vai ser custoso, não vai ser trabalhoso, dá para a gente fazer a coisa nesse termo. Agora, poderia ter cavado muito mais. Então, hoje em dia, a gente tem essa facilidade de conseguir saber antes de fazer a construção quando vai. Né? Na antiguidade, a pessoa tinha só aquele local para construir, vai cavar até achar. Então, eu não sei o quão profunda era a vala, porque a Bíblia não menciona isso. Mas a Bíblia mostra que ele cavou. Abriu profunda vala. Ou seja, você vai ver um alto nível de dedicação, enquanto o outro vai aqui na areia, no solo, do jeito que está. E a casa não caiu porque foi construída na areia. Ela caiu porque quando caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, aí sim era necessário o fundamento. No dia a dia, a maioria das casas não vão sofrer ameaça ou perigo. Mas é quando vem a adversidade, que aquilo que nós não fizemos direito será exposto. Infelizmente, que normalmente nessa hora, quando é exposta a nossa negligência, a nossa insensatez, não há muito mais que possa ser feito. Então, depois de destacar essas similaridades e distinções, vamos olhar para aquele que constrói uma casa que dura. Eu creio que não é coincidência, nos 2 ensinos, o registro de Mateus e o de Lucas, o que ouve e pratica, o que constrói algo para durar está em primeiro lugar, porque, evidentemente, é isso que o Senhor espera de nós. Né? E acredito que Ele tenta nos encorajar primeiro com aquilo que funciona, antes de depois deixar a advertência do que poderia não dar certo ou não funcionar. Então, em outro momento, em outro ensino, Jesus comparou a vida cristã a uma construção que exige tanto sabedoria quanto planejamento. Em Lucas, no capítulo 14, ele está falando a respeito do que significa ser um discípulo dele e que eles deveriam entender e botar na ponta do lápis qual era o custo de ser discípulo. Então ele diz no verso 28 até o 30, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus deixa claro que toda a construção deveria começar pelo alicerce. Mas a questão é, depois dos alicerces, vai ter condição de edificar a torre toda? Vai completar a obra que começou? Então, uma boa forma de garantir que isso aconteça, ele tem um orçamento, um planejamento. Qual será o custo?
Eu tenho condição de ir até o fim? Basicamente, Jesus está dizendo, se não tem condição de ir até o fim, é melhor não começar. Depois ele fala de um rei que faz sem guerra contra outro rei. Apesar dele usar um exemplo da guerra agora em vez da construção, tanto um quanto o outro são empreendimentos financeiros. Ele diz, e se esse rei não tiver orçamento para a guerra, é melhor enviar embaixadores e pedir uma condição de paz. Traduzindo, Jesus está dizendo, ninguém se lança a nenhum empreendimento sem primeiro calcular o custo. Então ele está dizendo, você quer ser meu discípulo? Calcula o quanto isso vai te custar. Ou seja, muitas vezes a gente, naquele afã de levar as pessoas à decisão por Jesus, a gente apela, literalmente apela, não é só fazer o apelo, né? A gente faz todo tipo de promessa. Sua vida vai ser maravilhosa a partir de hoje. Tem muitos de nós que depois convertemos, a gente fica com a sensação de mentiram para a gente. Né? Porque assim, eu não sei você, eu já vi gente pregando evangelho e dizendo, você não vai ter mais problema. Eu penso, alguns de nós vão ter mais problema depois de decidir Jesus do que tinha antes, porque antes a gente tinha o problema que todo mundo tem. E depois de ter Jesus, além de ter os problemas que todo mundo tem, nós vamos ter a oposição dos que não têm Jesus e não concordam com a nossa decisão. Nós vamos ter uma oposição do reino espiritual maior do que quando a gente já está preso, né, pelo reino das trevas e não é uma ameaça para ele. Achei interessante, um dia uma pessoa se converteu no nosso antigo prédio, ela chega numa reunião de mulheres pedindo, tem alguém que possa orar por mim, que eu quero entregar a minha vida a Jesus? Mas estava assim, prontinha, chegou lá, né, para ser colhida, e eu lembro que minha esposa falou assim, você está segura do que você quer decidir? Sim. O que é que te tocou para você vir com essa decisão? Ela falou, eu estava ouvindo um programa de rádio aqui, de uma rádio cristã, e o pastor, na verdade, nem citou muito texto bíblico, mas ele deu uma ilustração que abriu os meus olhos. Minha esposa, curiosa, perguntou para ela, qual? Ela falou assim, e disse que tinha um cara andando em cima do muro, e de um lado do muro era o reino de Deus, tinha os anjos. Do outro lado do muro era o reino das trevas e os demônios. E os anjos o tempo todo convidando a pessoa que estava em cima do muro para descer para o lado dele, mas os demônios não estavam nem aí. E chegou uma hora, ele, com o ego ferido, indignado, falou, ei, o outro lado está me querendo, insistindo para vir para o nosso lado. E vocês estão nem aí, não me chamam em nenhum momento, né? Vocês não me querem? E disse que o demônio olhou e falou, não, é que o muro é nosso. Tipo assim, você já está do lado de cá. E essa pessoa, tocada com aquilo, falou, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso descer do muro, né? Basicamente. Agora, nós precisamos compreender que mesmo quando a pessoa entende que ela tem a decisão inicial, a maioria não entende o que vai enfrentar. Para começo de conversa, enquanto nós ainda não saímos do reino das trevas, eles não vão insistir para que você fique, porque já te tem, e não vão lutar enquanto você não tentar sair. A partir do momento que nós tomamos uma decisão contrária, nós estamos, além dispostos às mesmas circunstâncias naturais, de caiu a chuva, transbordaram os rios, soprou o vento. Isso acontece para todo mundo, gente, para o crente e para o não crente. Quando vem a crise econômica, vai pegar todo mundo. Quando tem pandemia, vai pegar todo mundo. Aliás, Jesus disse, né, que o Pai faz sair o sol, cair a chuva sobre justo e injusto. Circunstâncias naturais, as boas e as ruins, virão para todo mundo. Então, probabilidade de problema, nós temos a mesma. Com a diferença de que agora nós estamos num nível de resistência espiritual que eles não tinham antes. Então, Jesus está dizendo, você vai ter que renunciar a muita coisa. Você vai ter que cultivar valores diferentes das pessoas que estão à sua volta. E ele está dizendo, pensa bem, quanto é que custa. Então, vida cristã é algo que se planeja. Né? Assim como ninguém deveria entrar num casamento sem pensar seriamente nisso, e deixa eu dar uma palavra que a gente tem bastante solteiro aqui. Quantos solteiros temos aqui que ainda não foram redimidos? Fala assim, vocês ficam com vergonha de erguer a mão. Quantos que ainda não casaram? Estão esperando o cumprimento da promessa, aleluia. Deixa eu dar uma palavra com todo o amor e carinho desse mundo. Meu casamento, depois de Jesus, foi a melhor coisa que me aconteceu. A melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas nenhum de nós deveria casar com uma empolgação só no é bonitinha, é bonitinha. Gente, beleza é uma condição que muda, é relativa. Alguns estão mudando para melhor, aleluia, outros com o tempo vão mudar para pior. Né? E a Bíblia fala que, né, a beleza ela pode ser passageira, o tempo é impiedoso com a gente. Mas muitas vezes nós não estamos olhando valores como a beleza do lado de dentro, que são os valores do comprometimento com Deus, valores que vão conservar um relacionamento saudável, agradável. Né? Porque não adianta você ter, né, a garota ou o rapaz mais lindo do mundo em casa e é aquele tipo de gente que Provérbios fala que é como uma goteira, a mulher rixosa, é como goteira, está todo dia ali
para te irritar, para infernizar a sua vida. Agora, nós precisamos pensar não só em questões espirituais, relacionais, né, e entender se isso é para a vida inteira. Depois de Jesus, é a decisão mais importante da sua vida. Eu aprendi cedo que o casamento não deveria ser só uma união de pessoas, mas de propósito. É por isso que a gente bate firme, principalmente aí com os adolescentes, a turma mais nova, dizer, gente, não é hora de pensar em casamento. Vá buscar entender o que Deus tem para a sua vida. Né? Vá buscar ser feliz e realizado nele. Porque se você tem um plano de casar para ser feliz, deixa eu te dar um conselho, não case. Né? Não vai funcionar, isso não funciona para ninguém. Né? A ideia, pastor, o senhor está dizendo que não tem felicidade no casamento? Não, não é isso. Eu quero te dizer que a gente deveria se casar para fazer alguém feliz e não para ser feliz. Ou seja, se você não encontrou realização enquanto solteiro, o que é que você tem para repartir quando casar? Ou você vai ser só uma sanguessuga tentando ser feliz às custas de alguém? Né? Então, nós temos falhado em coisas que são importantes. E eu vejo gente, ele já está fazendo o cursinho, está se preparando para a faculdade, porque ele está pensando em profissionalizar, e não está errado. A gente tem que se antecipar ao futuro, pensar adiante. Mas por que em questões como o casamento nós não estamos fazendo? Por que em questões como a nossa fé, a gente não está planejando isso? O que eu posso fazer para que essa casa nunca caia? E a primeira parte da sabedoria é, tem que ter alicerce, tem que ter fundamento, não dá para ser superficial. Nós temos que construir direito. E quando falamos da vida cristã, né, cavar profunda a vala, em vez de simplesmente construir só na superfície, é algo que a gente pode tratar como inquestionável. Em segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, eu queria que você abrisse lá comigo. 2 de Pedro, capítulo 1. Eu vou ler, em primeiro lugar, o verso 5. Ele tinha dito no verso anterior, o 4, das preciosas e muito grandes promessas que Deus nos deu, para que por elas nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, escapando da corrupção das paixões que há no mundo. Então, assim, a proposta é extraordinária que Deus tem para mim e para você, né? E a gente não só ser perdoado do que já fizemos de errado, mas escapar dessa prisão, das paixões, das concupiscências, dos desejos que existem no mundo, para um lugar de participar da natureza divina. Então ele começa o verso 5 dizendo assim, por causa disso, dessa boa proposta, concentrando todos os seus esforços, se puder, diga comigo, concentrando todos os seus esforços. E diz, acrescentem a fé que vocês têm, ou seja, a fé estava lá, porque a fé é o começo de tudo. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é o ponto de partida de tudo o que nós vamos construir em Deus. Mas ele está dizendo, não adianta você ter só fé. Ele diz, acrescente a fé, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, aqui ele está falando de progressividade, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo o sol que está perto, se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior. Diga comigo, empenho cada vez maior. Ele diz, confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer ter a certeza de que não vai tropeçar? Né? Você precisa acrescentar determinadas virtudes, tem que garantir que elas sejam progressivas, mas no verso 5, ele diz que nós temos que concentrar todos os esforços. Depois que o cara já usou todo o esforço que tinha, ele diz agora com empenho cada vez maior. Espera aí, eu já coloquei todos os meus esforços. Ele diz, agora arranca de onde não tem. E continue dando o melhor de você. Ou seja, a maneira como eu e você vamos construir a nossa relação com Deus e a vida cristã, elas vão requerer de nós dedicação e diligência. Né? Então, quando falamos daquilo que é necessário, vai desde a sabedoria, que envolve o planejamento, até um nível de dedicação e entrega. Então, assim, honestamente,
Quando eu vejo uma pessoa que ela faz questão de ser medíocre. Medíocre é uma palavra que ela se tornou mais negativa do que realmente é. Medíocre é aquele que está na média. E tem gente que não faz questão nenhuma de ter nenhuma excelência, nenhuma dedicação na sua vida cristã. Agora, quando a Bíblia fala de gente que viveu experiências profundas com Deus, nunca são os medíocres. É aquela turma como Daniel, que os caras podem proibir de orar, ameaçar matar, jogar na cova dos leões, ele diz, eu sigo orando e tendo vida com Deus. É gente como os amigos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que o rei diz, curva diante da estátua, e diz, não curvamos, se não curvar vai morrer, então mata. Porque toda a nossa relação com Deus está fundamentada em questões que são inegociáveis. A gente não está buscando o nosso próprio interesse. Você não vai achar nem na Bíblia, nem na história, gente que viveu nada extraordinário com Deus, vivendo o nível mediano. E assim, alguns de nós estamos empurrando a vida cristã meio que com a barriga, como fosse uma coisa assim, se der para levar de boa, legal, se não der, paciência. Aliás, essa ideia de beleza e paciência, outro dia um falou, pastor, tem duas palavras que regem o casamento, e eu já entendi isso. Falei, qual? Ele falou, beleza e paciência. Eu falei, você pode explicar? Ele falou, se der certo, beleza, se não der, paciência. Eu falei, essas duas palavras não vão reger seu casamento, vão reger a falência do seu casamento. Né? E alguns estão nesse modo em Deus. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. A verdade é que você pode escrever a sua história, uma história diferente. Baseada no quê? Sabedoria, que vai te levar a um lugar de profundidade. Dedicação, que vai permitir que você faça tudo com excelência. A Bíblia diz, fazendo isso, nunca, jamais tropeçarão. Tem como garantir que a casa não vai cair. Terceiro e último lugar, vamos falar da negligência e insensatez do que construiu a casa que caiu, que é justamente o que eu e você não queremos fazer. Em primeiro lugar, quando ele decide edificar sobre a areia, em vez de encontrar a rocha, ele está mostrando dois tipos de entendimento. Em primeiro lugar, ele está sendo imediatista. Não estou vendo sinal de chuva, não costuma chover nesse lugar. Aliás, a incidência de chuva que eles tinham naquela região onde Jesus está, ela não chega perto do que nós temos aqui. Né? Eu lembro da primeira vez que nós fomos gravar em Israel, e lembro que estávamos no Val de Jaboque, que já é território da Jordânia, e a gente foi começar as nossas gravações e choveu. E eu só tinha aquele dia para gravar lá. É lógico que eu e a equipe, a gente estava com aquela cara de triste, buscando abrigo da chuva, e o guia que estava com a gente falou, por favor, eu preciso que vocês se unam comigo e façam festa. Faz 8 meses que não chove aqui. Isso para nós é uma benção. Então, se vocês tiverem que adaptar qualquer coisa, no final nós gravamos debaixo de um viaduto para tentar pegar, né, o resto do cenário, improvisamos, mas tentamos fazer aquilo com alegria, porque não chove o tempo todo ou toda hora. As chuvas, às vezes, não parecem ser tão intensas e abundantes como as que nós conhecemos. Você cada vez pensa assim, não costuma chover toda hora. Então, ele não está pensando no que vem à frente, né? Que nem aquele tipo de gente que sem coragem de fazer o seguro do carro e diz, não, mas eu não tenho plano de bater. Eu falo, ninguém tem. Seguro é o tipo de coisa que você faz para não precisar usar. Um bom alicerce contra um vento forte, contra uma grande tempestade, é o tipo de coisa que você não quer usar, mas se precisar tem que estar lá. Isso é parte de uma sabedoria. Segundo, além dele ser imediatista e não antever, né, não prever um mal que é possível se perceber. Né? Aliás, eu falo para as pessoas, até sobre planejamento financeiro. Vocês estão começando na vida, gente, trabalhe sempre com fundo de reserva. Não gaste tudo que você ganhe. Porque se tem uma coisa certa na vida, previsível, é o que nós chamamos de imprevisto. A gente só chama imprevisto de imprevisto porque a gente não sabe nem quando, nem o quê. Mas que vai ter um imprevisto é a coisa mais previsível. A gente só não sabe o quê, por isso ele continua sendo chamado de imprevisto. Né? Mas as pessoas não se preparam. Né? Então, assim, se os anos das vacas magras chegar, para quem aproveitou os anos das vacas gordas, e aproveitar não é comer ou gastar tudo, é você ter recursos, você não garante apenas sobrevivência. Né? É a hora que quem tem faz mais dinheiro, né, do que normalmente se faria numa outra circunstância. E quem não tem, perde mais dinheiro do que se perderia em qualquer outra circunstância. Né? Então, são questões que, desde as questões naturais e até o plano espiritual, não são tão difíceis de entender. A gente pode antever problema.
né? E se tem uma coisa certa, é que em algum momento vai cair a chuva, vão transbordar os rios, vão soprar os ventos, a gente só não sabe quando. Mas que é certo que isso vai acontecer, vai. Jesus fez uma promessa, ele não mente. João 16:33, no mundo tereis aflições. É uma promessa, gente. Nunca vi um crente acordar de manhã e dizer, reivindico o cumprimento da minha cota de aflições hoje, porque o Senhor prometeu, tua palavra é verdade, tomo posse. Mas é uma promessa. Não está nas que a gente costuma reivindicar. Mas o apóstolo Paulo diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por meio dele, né, é o amém. Ou seja, está de pé, Deus não voltou atrás. Agora, eu e você precisamos nos preparar para os problemas que foram anunciados de antemão. Na parábola do semeador, como eu disse, Jesus fala de duas sementes, que elas até frutificam inicialmente, mas depois são abortadas. Agora, uma delas tem um problema muito parecido com esse construtor insensato. Jesus diz em Mateus 13:20, o que foi semeado em solo rochoso, não tem muita areia, muita terra, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. A raiz não consegue penetrar, tem pouca terra, bate logo na rocha, então em vez de afundar, ela vai crescendo na superfície. E porque é superficial, está na superfície, o texto mostra que ao sair o sol, ela secou. Como que Jesus interpretou o sol? Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, qualquer pessoa que tentar viver a vida cristã de forma superficial está fadada em algum momento a secar, a definhar e a morrer. Não existe forma de você acreditar que dá para ser superficial e que você vai sobreviver. A casa daquele camarada caiu porque, em vez de abrir e aprofundar a vala como o outro, eles vão construir na superfície. Quem é superficial está construindo com prazo de validade. É só uma questão de tempo. Vai ter problema, né? E aquilo não vai durar. Ou seja, o que eu e você deveríamos entender é que não é espaço para o crente meia boca. Ou pelo menos ele não tem prazo de validade longo. Né? Em algum lugar, em algum momento, ele vai sucumbir à falta de profundidade. Então, assim, a gente tem que entrar nesse negócio e entrar com tudo. Né? É realmente ter um posicionamento como primeiro dizer, eu vou cavar. Né? É esforço, gente, é dedicação. Eu vou abrir profunda a vala. Vou cavar até quando? Até achar a rocha. Né? Não existe esse até quando. Ah, hoje estou com vontade, eu cavo, amanhã eu não estou. Né? Cavei mais do que a maioria. Não, ou você cava para fazer sentido de achar alicerce e não ser superficial, né? Ou não faz muita diferença cavar um pouco e construir ainda na terra sem ter encontrado o fundamento. E esse negligente, ele conseguiu, com essa sua insensatez, com a sua negligência, construir algo que não ia durar. A casa de um talvez não fosse diferente da do outro. Quando você olhar essa aparência, enquanto está tudo bem e tempo bom, a gente não costuma ver muita diferença entre um crente e outro. Mas na hora da adversidade, a gente começa a descobrir quem é quem. Né? Quem é crente de verdade, quem não é. Quem é maduro, quem não é. Aliás, Paulo diz aos Coríntios, até importa que haja entre vocês facções, para que os aprovados se manifestem. É na hora da contenda, é na hora da intriga, é na hora do problema, que você começa a ver quem foi trabalhado por Deus, quem não. Né? E as circunstâncias elas vão revelar muito de nós, ou daquilo que falta em nós. Né? Então, quem não quer ter o trabalho de firmar bons alicerces, ele está se arriscando. E a pergunta não é se vai ter problema, e se a casa vai cair. A pergunta é quando. Porque é só uma questão de tempo. Quando cair a chuva, a ponto de transbordar os rios, soprarem os ventos, e não houver alicerce, aquela casa não vai suportar. A Bíblia fala em pelo menos 2 textos do livro de Hebreus, que foi uma epístola escrita num momento de muita dificuldade, onde muita gente estava sucumbindo ao desânimo, da perseguição, das pressões, das aflições. Né? E a Bíblia nos mostra que a negligência, ela pode comprometer algumas coisas. Em primeiro lugar, nossa firmeza. Segundo lugar, né, ela também tem o poder de nos privar de herdar a promessa. Então eu quero ler Hebreus capítulo 2, de 1 a 3 com vocês. O texto diz assim, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga comigo, mais firmeza. O texto diz, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos.
Ou seja, a Bíblia está dizendo, por mais que você já tenha sido orientado, se agarra a isso, para não desviar. Ou seja, você tem que construir essa diminuição da probabilidade de fracasso. 2, porque se a palavra falada por meio de anjo, está falando da lei de Moisés, se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Né? Então a Bíblia está dizendo, olha, é diferente daquele povo que sai do Egito, que vive toda uma simbologia da nossa redenção, e não levaram Deus a sério e foram julgados. Imagine nós, a quem foi anunciada tão grande salvação. Se tivermos a negligência dele, nós vamos comprometer a firmeza a verdade, e por falta de firmeza a casa vai cair. Em Hebreus, no capítulo 6, o autor volta a abordar o mesmo assunto. E eu queria ler com vocês alguns versículos de Hebreus 6. Nós vamos começar no verso 9. Ele diz assim no verso 9, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Outras traduções diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores que acompanham a salvação. O que é essa expectativa? Esperamos coisas melhores. Você pega lá do verso 4 até o 8, ele está falando de gente que teve uma experiência com Cristo, firme, inquestionável, né, séria, legítima, mas tropeçaram. Não só tropeçaram. No verso 6 ele vai falar que tropeçaram a ponto de não mais poderem ser restaurados, renovados para arrependimento. Mas ele está escrevendo para os que estão de pé. Ele menciona os que caíram, mas está escrevendo para os que estão de pé. Então ele está dizendo, de vocês que estão de pé, nós esperamos coisas melhores do que aquelas que estavam na vida deles. Se ele fala de renovar para arrependimento, é porque eles tiveram arrependimento. Mas se você ler o texto, lá no verso 4, além do arrependimento, ele vai dizer que eles foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. São todas questões essenciais à fé. Mas quando ele diz, vocês esperamos coisas melhores, está dizendo, são essenciais, mas não são suficientes. Vocês precisam ir além. Não é apenas garantir que entraram, não é apenas garantir que vocês começaram, é vocês seguirem crescendo, amadurecendo, se aprofundando em Deus, para que vocês não vivam aquilo que eles viveram. Então, a negligência, ela vai nos sabotar, mas a diligência não vai fazer a gente ter sucesso porque houve esforço. Eu e você, de nós mesmos, não vamos muito longe. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu não estou falando de eu e você construirmos sozinhos. Mas seria muito inocência da nossa parte achar que Jesus é que vai construir sozinho, a gente não vai nada. Eu vejo um monte de gente falando, não, tudo é Deus, não é o seu esforço. Aí isso me faz pensar que Deus não está fazendo um trabalho direito na vida de muitos. Porque você olha e fala, um cristianismo sem vergonha desse tudo é Deus, então o culpado é Deus. Né? O que nós precisamos entender é que Deus nunca vai falhar. E se nós fizermos a nossa parte e cooperarmos com Ele, a coisa vai dar certo. Então, quando eu falo da nossa dedicação, nunca exclui Deus. Mas você tentar jogar nas costas de Deus, excluindo a sua parte, você não vai muito longe e certamente a casa vai cair. Então, o meu apelo para o seu coração hoje é que você possa parar, e não importa o tempo que você tem de caminhada, talvez está fresquinho, novinho na fé, acabou de se converter faz pouco tempo, dias, semanas, meses, né? Agora, nós temos gente aqui que tem muitos anos de caminhada. Não importa o tempo que você caminhou, e eu queria que você pudesse rever como você está edificando. Porque Paulo deixou claro, o fundamento já foi colocado, é Jesus. Ninguém pode mudar isso. Mas cada um veja como edifica sobre ele. Né? Que casa é essa que você está construindo sob a sua experiência com Jesus? Ah, pastor, mas o construiu sobre a rocha tem fundamento que não é isso, então um tem Jesus, outro não. Jesus está falando de pessoas que ouvem as suas palavras. Quando ele vai falar agora de fundamento, ele não está necessariamente dizendo que faltou ele na vida da pessoa. Ele está dizendo que uma casa precisa de todas as suas etapas. Né? E nós precisamos construir fundação. Eu lembro de ter acompanhado, olhando de longe, a construção de alguns prédios. Você pensava, esse povo trabalha, o tempo passa, entra e sai caminhão, betoneira, eles armam ferro,
E esse tal do prédio nunca aparece. Porque quanto maior é o prédio que vai ser construído, mais profundos, mais largos, estruturados precisam ser os alicerces. E quem quer crescer em Deus, e quem quer construir mais andares, né, e realmente construir algo significativo, tem que investir muito no alicerce. Isso já significa que eu e você vamos ter que ser pacientes. Né? Coisa que a adolescência e início da juventude a gente não tem, tudo é para ontem. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Deus precisou me parar muitas vezes, né? Porque eu ficava assim, desesperado, precisamos fazer acontecer, tem que chegar lá. Agora, se eu e você não tivermos a paciência de investir no alicerce, nós estamos construindo algo que não dura. Né? Então, não é inteligente pular a parte do alicerce e nem tampouco fazer com pressa ou de qualquer forma. Mas mesmo que você já tenha passado essa fase, a pergunta depois é como nós estamos edificando? Né? Qual o nível de resiliência ou de resistência você está desenvolvendo? A gente não sabe o tipo de tempestade que vem. Mas você chegasse a um ponto, como muitos cristãos têm vivido, principalmente no Oriente, de se não negar Jesus, morre, você continuaria firme na fé? Alguns de nós, por ameaça nenhuma, só em troca de prazer, já estamos cedendo. Ah, pastor, mas não creio que nós vamos ter perseguição. Eu espero também que a gente não viva o que eles estão vivendo do lado de lá. A pergunta não é se você crê ou não crê. É qual o nível de compromisso que você tem com Jesus e com a sua fé. Essas coisas têm que ser avaliadas. Qual o nível de resiliência que nós estamos desenvolvendo? Nós vamos suportar pressão dos outros, zombaria, porque Jesus disse que isso tudo aconteceria. Agora, além da vida cristã como um todo, eu acho que vocês que ou estão para entrar no casamento, ou entraram há pouco tempo, a maioria não tem os 30 anos de casado que eu estou para completar, né? Algumas coisas que a gente tem que se questionar. Como é que nós estamos edificando nossas casas? Porque tem questões, gente, que não adianta você espiritualizar. Eu acho que alguém que não ora pela sua casa já começou perdendo. Mas tem gente que só ora e é negligente nas outras coisas. E o seu casamento não sobrevive só de oração. Em 1 Coríntios 7,5, Paulo está dando uma instrução aos casados, ele fala da intimidade entre marido e mulher, diz, não se neguem um ao outro. E diz, a única justificativa para vocês não terem avivamento nessa área, ele fala, são momentos específicos, quando os dois, de comum acordo, por um pequeno período de tempo, resolvem se dedicar à oração. E diz, depois se juntem de novo. Ele diz assim, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quando era garoto, me disseram, quer manter o diabo longe, ore. Nessa área do casamento, se os dois só orar, o diabo não fica longe, ele entra. Então, assim, você tem que olhar o todo e questionar, como eu estou construindo? A gente tem alicerce em Deus, tem compromisso em Deus, nossa família está fundamentada nos valores, né, da palavra, sim, mas estamos trabalhando de maneira que essa coisa permaneça boa e agradável para durar por anos. Ou você está construindo algo que está fadado a desmoronar? Né? Quando a gente fala dos negócios, né? Nós não estamos falando só de sustento familiar. Hoje existem formas de inseridos na sociedade, eu e você cumprimos o propósito. Né? Não precisamos ser gananciosos nem avarentos, mas se prosperamos e ganhamos recursos, podemos abençoar pessoas à volta, podemos impulsionar o reino. Mas até quando a gente fala disso, minha pergunta para alguns é, você está pensando a longo prazo? Porque você já começou a mentir para ganhar dinheiro. Se começou a negociar valores e princípios, você já está sem fundamento. É só uma questão de tempo. Vai faltar o favor de Deus aí. E você não tem estrutura para suportar o que vem depois. Então a gente tem que ter uma mentalidade, seja na fé, seja a família, seja as outras coisas que fazemos, de construir olhando a longo prazo. É aí que o pecado é a grande sabotagem. Ele é gratificação imediata, instantânea. Mas se a pessoa for consequente, se ela medir as consequências, ela vai dizer, não é inteligente, não vale a pena. Né? Agora, quando eu e você olhamos para a vida cristã e entendemos isso, vai fazer diferença. Né? Vai fazer toda a diferença. Havia um temor muito grande no meu coração antes de gerar filhos. E lógico que todo casal, que é a alegria da multiplicação, os bebês em casa, vê-los crescer, né? Kelly e eu podemos dizer que nossas grandes alegrias foram nossos filhos. Né? Hoje eles nos deram outras alegrias que não concorrem, complementam, que são os netos. Né? Os netos são a sobremesa da vida. Para quem já chegou lá, é algo especial.
Mas honestamente, havia um temor. E eu orava e chorava diante de Deus, desde solteiro, depois casado, antes de ter os filhos, quando era recém-nascido. Deus, eu não quero gerar filho para o pecado, eu não quero gerar filhos para o diabo, para o inferno. Eu quero gerar filhos que te amem, que te temem, que temam o Senhor. Nós vamos precisar de discernimento para encaminhá-los a cumprir o propósito. Nós vamos ter que ter entendimento. Nós temos que planejar a chegada deles. Tem que ser, né, algo alinhado com o Senhor. A gente precisa estar preparado e conseguir entender para onde nós vamos levá-los. Eu não consigo encontrar pessoas que se preocuparam com a sua fé, com a sua casa, olhando adiante, e que, buscando a graça e o favor de Deus, não acabaram fazendo um bom trabalho. Normalmente, quem não fez? Não é alguém que acordou uma manhã resmungando, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para sabotar meu relacionamento com Deus, para arrebentar minha família? Não começou com planejamento. Mas não houve aquelas medidas de precaução que deveriam ser tomadas. E lá na frente você vai ter gente arrependida, lamentando, dizendo, não é o que eu queria, mas que, infelizmente, escolheu um caminho errado. Né? Eu posso te dizer, depois de muito tempo, de ter olhado para muito amigo, de ter olhado para muita ovelha, para muito discípulo, né? As pessoas, ao longo do caminho, estão determinando a durabilidade do que constrói. Não é Deus que está fazendo isso, somos nós. E o meu apelo a você é que você enxergue, além desse ano, além dessa fase, além dessa estação, e pense uma vida inteira, e que você possa terminar bem. Quando o povo ia entrar na terra prometida, Deus fez o milagre de abrir o Jordão. Se alguém quisesse desistir e voltar, não ia ter milagre, ia ter que voltar nadando. Porque tem coisas que Deus vai abrir diante de nós e diz, anda para frente e não pense em retornar. Né? E aí você precisa de um planejamento de uma vida inteira. A vida cristã não é como uma corrida dos 100 metros rasos. Ela está mais para uma maratona ou ultramaratona. E nós vamos ter que ter fôlego, força, determinação. Mas há uma recompensa indizível para todos aqueles que vão terminar e vão terminar bem. Eu quero abençoar, não só profetizando, declarando sobre sua vida, né, vai terminar bem porque alguém disse, mas tentando dar ferramentas que te ajude a chegar lá. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Tiago, capítulo 4, verso 8, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, diz, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Eu quero tomar essa primeira frase do verso 8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. A revista atualizada, a clássica, diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A versão fácil de ler, ela apresenta um sinônimo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Não importa qual seja a variação de tradução que a gente use, o que você vai encontrar em comum aqui é o elemento reciprocidade. E o tema da minha mensagem hoje é a reciprocidade de Deus. Eu falei a respeito desse assunto em 2012. Todo dia alguém falou, pastor, que memória é essa? Eu falei, memória é coisa nenhuma. Às vezes eu bato lá na internet, eu vejo qual foi a data que nós subimos, né, a mensagem. Então é impossível a gente lembrar tudo que falou e exatamente quando. Mas em 2012 eu falei a respeito disso e esses dias eu fiquei chocado constatando há quanto tempo eu não mexia no assunto. Embora muitas vezes a gente pega uma parte de uma mensagem, põe dentro da outra, muda a roupagem, tenta falar as mesmas coisas, os mesmos princípios. Se há algo ao qual eu tenho dado importância nos últimos anos é enfatizar a responsabilidade humana, né? Não apenas o elemento do livre-arbítrio, mas a responsabilidade do homem na dinâmica de relacionamento com Deus. E quando nós falamos de reciprocidade, a definição de reciprocidade no dicionário é o ato de ser recíproco. Eu não sei se você já teve a mesma experiência que eu, mas você vai consultar o dicionário, você fala, agora eu preciso descobrir a definição da definição que eu li, né? O ato de ser recíproco. E o que é recíproco? O dicionário define como aquilo que se dá ou se faz em recompensa de coisa equivalente, ou seja, mútuo. Então, reciprocidade é mutualidade. Deus basicamente está dizendo, vou espelhar seu comportamento. Se você se chega a mim, eu me achego a você. Se você se aproxima de mim, eu me aproximo de você. Por conseguinte, aplicando a lógica, se você não se aproxima de mim, eu não me aproximo de você.
Eu sei que a gente precisaria de tempo se fosse detalhar, mas podemos fazer uma distinção entre o comportamento de Deus em relação ao homem antes e depois do encontro com Cristo por meio da conversão. Né? Alguém pode alegar, mas a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? A Bíblia diz: nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Existe sempre um movimento inicial de Deus oferecendo graça, nos atraindo a Ele. Mas existe uma necessidade que a gente interage e corresponda. E Deus, Ele interage com a nossa própria interação. Esse princípio, ele está em toda a Bíblia. Eu particularmente amo ler e estudar a Bíblia, procurando assuntos que são recorrentes, encontrando aquilo que a gente possa classificar como padrão. E a reciprocidade de Deus em relação ao homem na Bíblia é um padrão. Né? Alguns às vezes questionam, e a soberania de Deus fica onde? Né? Quase como quem diz, você está fazendo de Deus um refém do comportamento do homem. Eu digo para as pessoas, em primeiro lugar, não estou fazendo nada. Quem decidiu que fosse assim foi o próprio Deus soberano. Foi Ele que instituiu a lei, foi Ele que fez as afirmações, foi Ele que fez as declarações. Nós apenas estamos lendo a palavra de Deus e trazendo a informação que Ele queria que nos alcançasse. E normalmente eu digo para as pessoas, segundo, o Deus soberano é soberano do jeito que Ele quer, não do jeito que você gostaria que fosse. Né? Então, se Deus tivesse ser soberano do seu jeito, Ele seria refém do seu conceito de soberania. Então, as pessoas às vezes criam tantas dificuldades para não aceitar aquilo que aparece de forma clara, explícita na Bíblia. É lógico que essa lei não anula a soberania de Deus, ela a reflete, porque foi Ele que estabeleceu. Ela não afeta necessariamente elementos do propósito de Deus. Não estou falando que você escolhe o tipo de dom, de ministério, essas atribuições são dadas a Deus. Você não escolhe necessariamente tudo o que você vai viver. O livro de Tiago diz lá no capítulo 4, dos versos 13 a 15, vocês que dizem, hoje ou amanhã, né, moraremos em tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser. Agora, onde quer que Deus queira te colocar geograficamente, onde quer que Deus queira te colocar ministerialmente, em termos de dom e de propósito, a intensidade do seu relacionamento com Ele, a dimensão da sua frutificação, não depende de um ato unilateral de Deus. Depende de você, depende das suas atitudes. E eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus. Então, vamos começar falando do trato de Deus conosco. Eu não sei você, mas eu me lembro de uma época na minha caminhada com Deus, onde quando eu ouvia testemunhos de intervenção de Deus, eu sempre sentia um misto de alegria com tristeza. Alegria por perceber, Deus ainda faz, está acontecendo hoje. Né? Isso sempre traz uma certa esperança para o nosso coração. Mas o misto de tristeza era, não acontece comigo, só com os outros. E aí vinha, ao mesmo tempo que aquela esperança de é possível, aquela frustração, mas parece que Deus faz para os outros e não faz para mim. E eu percebo muita gente estacionada nesse lugar de frustração, sem a compreensão de que Ele pode intencionalmente provocar manifestações maiores de Deus na sua vida. Então, para você que anseia mais de Deus, eu quero que você entenda a sua responsabilidade, como você pode intencionalmente caminhar para esse lugar. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 30, Deus diz assim, eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. Do que é que Deus está falando? Mutualidade, reciprocidade. Ele diz, você me honra, eu te honro de volta. Você me desonra, eu também te trato com desonra. Ou seja, se nós entendemos que isso não é uma informação, né, isolada num canto da Bíblia, não se trata apenas, já temos uma segunda repetição, mas é um padrão ao longo de toda a Escritura. Eu não quero esgotar o assunto, mas eu quero te dar vários exemplos bíblicos de como esse princípio é apresentado, sustentado por Deus. Por exemplo, em Levítico, no capítulo 26, Deus está falando a respeito do momento em que o povo se afastasse dele, pecasse contra ele e que haveria juízo. O juízo, na perspectiva do entendimento bíblico, tem que ser visto não como Deus agindo com birra, né, fazendo pirraça tipo criança. Ah, é? Você não me tratou bem, eu também vou acabar com a sua raça. Nós vamos entender a revelação de Deus, que até o juízo é uma expressão do amor, da bondade de Deus, chamando o homem a um lugar de arrependimento e conserto. Mas Deus diz o seguinte, depois de anunciar o juízo que viria se pecarem, Ele diz em Levítico 26, 23, se ainda com isso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, outras versões dizem contrários a mim, verso 24,
eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Então, o que é que Deus está falando aqui? Novamente, mutualidade, né? Se vocês forem contrários a mim, eu serei contrário a vocês. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, nós temos uma palavra profética liberada durante o reinado de Asa. Verso 1 e 2 de 2 Crônicas 15 diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. 3 afirmações na sequência, falando de reciprocidade. O Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se vocês o buscam, ele se deixa achar, mas se vocês o deixarem, ele também os deixará, né? Cada uma das 3 afirmações reflete o mesmo princípio de reciprocidade. E esse trato de Deus conosco precisa ser entendido. E qual a razão de Deus comunicar isso? Ele não espera que apenas a gente possa, no final da vida, fazer uma avaliação e descobrir: então foi por isso que eu vivi dessa forma. Ele quer que você, munido dessa informação, intencionalmente possa dizer: peraí, se eu tratar Deus de forma diferente, eu serei tratado por Ele também de forma diferente. E é isso, exatamente isso, que a Escritura sinaliza. 2 Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando corações se mostrem íntegros, inteiros para com Ele, a fim de que Ele se mostre forte para com esses. Deus vai mostrar a sua força e o seu poder para todo mundo? Não. Ele está procurando onde estão aqueles corações que são totalmente meus. Onde estão aqueles corações que se voltem totalmente para mim. Para esses eu vou manifestar minha força. Para esses eu vou manifestar o meu poder. Porque quando você trata Deus de forma diferente, Ele também vai te tratar de forma diferenciada. Não importa se abordamos o aspecto positivo, Ele honra os que o honram, ou se abordamos o aspecto negativo, Ele vai tratar com desonra aqueles que o desonram. Nós vamos encontrar sempre a repetição do mesmo princípio. Em Números capítulo 14, verso 24, Deus fala sobre Caleb. Você deve se lembrar que daquela geração que sai do Egito e chega no limiar da terra prometida, Moisés envia antes 12 espias para que pudessem ver a terra e trazer um relatório que empolgasse o povo e dissesse: a terra é o que Deus prometeu. A Bíblia diz que 10 daqueles 12 espias voltam com um relato negativo. Olha, a terra é boa, mas tem gigantes, tem problema, vai ser difícil. E a Bíblia diz que eles desanimaram o coração do povo. Resultado, de uma geração inteira, só 2 homens, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Qual a distinção que a Bíblia faz entre os 2 que entraram e o resto de uma geração que não entrou? Todo mundo tinha o mesmo Deus. Todo mundo tinha a mesma promessa. Todo mundo estava diante dos mesmos desafios. Então, se todo mundo tem o mesmo Deus, a mesma promessa e o mesmo problema, por que é que 2 superam e o resto de uma geração não? Atitude. Eu e você precisamos entender que o trato de Deus conosco está relacionado às nossas atitudes, e isso tem a ver com reciprocidade. Tanto uma disposição de honrá-lo, como a questão de fé, e eu quero abordar as 2 coisas aqui. Há um momento onde Deus fala especificamente sobre Caleb, Números 14, 24. Ele diz: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, diferente dos que desprezaram a terra, Deus diz: porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Deus está dizendo: ele perseverou em me seguir, ele me levou a sério, eu vou honrá-lo. O resto de vocês, não. Então, quando você olha para as Escrituras, não importa se você está olhando o registro de uma pessoa, se você olha o relato de um povo, de uma geração, o princípio, ele é sempre o mesmo: reciprocidade. No Salmo 18, versos 25 e 26, nós percebemos que reciprocidade é o que nos leva não só a experimentar as ações de Deus, mas nessa lei, a própria revelação de Deus, ela é baseada na reciprocidade. Então, no Salmo 18, 25 e 26, nós lemos: para com quem é fiel, fiel te mostras. A NVI, a Nova Versão Internacional, em vez de usar a expressão te mostras, diz te revelas. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Então, olha que interessante. Com quem é fiel, Deus se revela fiel.
Para com o íntegro, Deus não se revela fiel, Ele se revela íntegro, reciprocidade. Para com o puro, Deus não se revela nem fiel, nem íntegro, Ele se mostra puro. Então, Ele não vai se mostrar fiel para o puro, Ele não vai se mostrar puro para o íntegro, e nem vai se revelar íntegro para o fiel. Embora Deus seja todas essas coisas. Mas por causa da lei de reciprocidade ou mutualidade e de sua atitude e fidelidade, não só permite que você experimente minha fidelidade, mas que você entenda minha fidelidade. Sua atitude e integridade permite que você não só desfrute, mas que você compreenda a minha integridade. Sua atitude e pureza permite ter acesso ao entendimento da minha pureza e, consequentemente, das minhas ações na sua vida. Mas para com o perverso, você não vê uma mutualidade no sentido pleno da palavra. Porque para com o perverso, Deus não se mostra perverso. Por que não? Porque não há perversidade em Deus. Então Deus diz, para você eu não tenho nada para mostrar, mas a minha atitude em relação a você é de resistir. Então algumas versões diz, ao perverso Deus resiste, outra diz, para com o perverso ele é inflexível. Então, de qualquer forma, a nossa atitude, ela determina se teremos ou não a revelação de Deus, mas certamente ela determina qual será a ação de Deus nas nossas vidas. E quando olhamos para a palavra de Deus, esse tipo de informação, eu acredito que ela não é só importante, eu a classificaria no nível de fundamental, de essencial. Por exemplo, Romanos capítulo 2, verso 9, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa o quê? Que Ele ama a todos nós igualmente. Isso significa que Deus não tem filhos prediletos. Eu não admito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu. Aí eu posso abrir uma exceção. Mas salvo isso, não. Então assim, durante toda a minha caminhada com Deus, cada vez que eu vejo alguém que experimentou algo de Deus, eu estou olhando para aquilo dizendo, é um precedente, uma jurisprudência. Deus fez por ele, pode fazer por mim. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos igualmente amados. Esse é um bom momento para você dar um glória a Deus, um amém. Agora, deixa eu te dizer algo, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção, distinção de atitudes. E isso é inquestionável quando olhamos na palavra de Deus. Então vamos, em primeiro lugar, olhar a questão de Deus não faz acepção de pessoas. Em Êxodo, no capítulo 30, nós temos um tipo de oferta específica que é mencionado. Eu quero ler Êxodo 30, do 12 ao 16. Deus orienta Moisés e diz, quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem. Lá na frente, quando você lê o segundo livro de Samuel e descobre que no censo de Davi, que não só ele fez contrário à direção de Deus, mas não levantou essa oferta, a história termina exatamente com a praga tocando a nação. E Deus já estava dizendo antes, trabalhando esses conceitos de causa e consequência. Então ele diz, vai ter recenseamento, cada um dê sua oferta de resgate. Verso 13, todo aquele que for incluído na lista dará isso, 6 gramas. Isso, na verdade, tem a ver com a prata. E ele diz o seguinte, 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Então, essas 6 gramas são oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. Olha o verso 15. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos quando derem oferta ao Senhor para fazer expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e usará para serviço na tenda do encontro. E será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor para fazerem expiação pela vida de vocês. Ao longo das Escrituras, todas as demais ofertas, elas estão relacionadas com a condição de cada um. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 16, você vai ver Paulo falando, né? Em relação à coleta para os santos, cada um de vocês ponha de parte no primeiro dia de semana, conforme a sua prosperidade. Não era todo mundo que contribuiria exatamente com o mesmo valor. Por quê? Nós temos uma diferença de posse, de aquisição, de poder aquisitivo. Por exemplo, quando uma criança nascia e iria ser consagrada ao Senhor, apresentada no templo, havia uma oferta. Mas essa oferta ela podia variar de acordo com as posses da pessoa. Então, se fosse uma família muito pobre, que não pudesse oferecer, por exemplo, um animal maior para o sacrifício, então seria apresentados 2 pombas, né, ou rolinhas.
E você vai perceber que essa foi exatamente a oferta que José e Maria fazem no tempo por Jesus, o que indicam que não era uma família de muitas posses financeiras. Então, aquilo que as pessoas ofertariam sempre estava relacionado às suas condições. Mas como a oferta de resgate fala do valor que cada um tem diante de Deus, Deus diz nessa oferta, e essa é a única exceção, Deus diz, o pobre não dá menos e o rico não dá mais. Por quê? Aquela oferta representava o valor de cada um. E Deus está dizendo, aos meus olhos, todo mundo tem o mesmo valor, todo mundo tem a mesma importância. Quem está entendendo isso? Agora, falando ainda de oferta, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6, ele traz uma orientação muito clara. E essa orientação apresentada por Paulo é a seguinte: isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, na hora de ofertar, expressando o valor que vocês têm diante de Deus, todo mundo dá a mesma coisa. Porque Deus não faz acepção de pessoa, mas preste atenção. Em qualquer outra oferta que não diga respeito ao valor de vocês, quem semeia mais, vai colher mais. Quem semeia menos, vai colher menos. Quem não semeia, não vai colher. O que é que Deus está dizendo? Eu não faço acepção de pessoas, mas eu faço de atitudes. Nós muitas vezes criamos uma bagunça em torno de declarações da Bíblia, como por exemplo a graça, que entre outras coisas fala de um favor que não é merecido. E nós começamos a usar isso como se não houvesse nenhum tipo de sistema na Bíblia de recompensa a nada daquilo que se faz. O que também é atacar e contradizer as Escrituras. Se por um lado a Bíblia diz que salvação é pela graça, que não vem das obras para que ninguém se glorie, por outro lado o tempo todo Deus diz, de acordo com as suas obras será a sua recompensa. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu farei por você algo proporcional àquilo que você faz por mim. E quando ele está falando de colheita financeira, ele diz é na proporção do plantio. Porque esse mesmo Deus, que em alguns momentos está manifestando o favor, a graça imerecida, em outros momentos está declarando todo mundo tem valor aos meus olhos, ele também tem, como um dos seus atributos, a justiça. E muitas vezes nós deixamos de pensar nesses termos, que Deus vai nos tratar exatamente de acordo com a forma como nós o tratamos. Eu acredito que quando a gente começa a enxergar e perceber essas coisas, essa percepção pode nos ajudar intencionalmente, mudar a forma como nós nos relacionamos com Deus. Então, há mais de 20 anos atrás, quando plantamos a primeira das comunidades Alcance, que começou em Irati, eu lembro que eu me mudei para lá, né? Eu e Kelly, na época, abraçamos um desafio de fé e não apenas nos mudamos para Irati sem nenhum tipo de sustento, mas nós levamos outras 6 famílias conosco para nos ajudar na implantação da igreja. E eu lembro que aquilo era um desafio. Então a gente abriu mão de tudo que tinha. Desfizemos, vendemos nossa casa, carro, algumas das coisas que tínhamos, reservas, e dissemos, vamos investir nesse projeto. Nós queremos ver o reino de Deus funcionando. E a partir daquele momento, nós criamos um código com aquelas famílias, né? A gente queria viver estilo o livro de Atos. A Bíblia diz que eles dividiam tudo conforme a necessidade. E durante um bom tempo, o nosso estilo de vida era o seguinte, tudo que entrava a gente dividia com aquelas famílias. Então o miojo dividia por igual, o Nescau por igual. Nescau era luxo naquela época, né? O achocolatado, vamos falar assim, né? A única exceção que a gente tinha é famílias que têm crianças pequenas podem ser beneficiadas quando aparecer uma bolacha, e outros que não têm crianças vão ser avaliados de acordo com tem ou com a idade. Mas salvo isso a gente tratava tudo por igual. Mas eu lembro de uma viagem que eu fiz. E antes de eu chegar no meu destino, eu tive inúmeros problemas. O carro quebrou, tive que deixá-lo no meio do caminho, numa oficina, consertando. Tive que alugar outro carro. Quer dizer, as despesas de viagem já tinham aumentado exponencialmente, mas não falei nada para ninguém. Eu simplesmente só queria resolver a situação, falei, depois eu penso. Quando eu cheguei no primeiro de vários destinos, eu ia pregar em 3 cidades de um determinado estado. O homem de Deus que eu estava visitando é um profeta daqueles que parece ser o das páginas do Antigo Testamento. Daqueles que revela até a sombra, né? E quando eu cheguei, apesar de não ter falado nada, eu lembro quando entrei na casa dele, ele falou assim para mim, cara, eu tenho uma palavra de Deus para você, e pode ser que você não goste, mas Deus mandou te falar isso quando você chegasse. Ele falou, a primeira coisa que ele mandou te falar é que nessa sua viagem, tudo que vai entrar não vai cobrir nem suas despesas, você vai voltar no vermelho, no prejuízo.
E não é porque as pessoas não vão te tratar bem. Você vai ter despesas como nunca teve. E Deus está permitindo isso tudo acontecer para chamar a sua atenção. Eu estou pensando, ele ainda nem sabe de nada, mas a coisa já estava acontecendo. Ele olha para mim e diz assim, e ele disse que vai permitir isso por você largar a mão de ser besta. Ele não foi nada polido. Ele disse, porque você quer ser mais justo do que Deus. Ele falou assim para mim, Deus me disse que tudo o que você recebe, você está dividindo por igual com todas as famílias que estão à sua volta. Mas a questão é, essas famílias que estão com você, plantaram a mesma coisa que você plantou? Porque se eles não plantaram, eles não têm direito de colher o que você está colhendo. E você está tentando ser mais justo que Deus. Eles partilham de uma colheita, sem ter participado da semeadura. Ele falou assim para mim, você tem crédito diante de Deus, porque semeou. Mas para você aprender, Deus agora vai limitar. Ele falou assim, vai fechar a torneira para o seu lado. Ele vai começar a te dar coisas muito valiosas, porém indivisíveis. Porque você está prejudicando essas pessoas, quando não ensina a eles a intencionalidade que você pratica. Eu voltei para casa e falei, gente, parece que Deus acabou com a festa de vocês. Eu falei, nenhum de vocês está plantando o que nós estamos plantando. Vocês estão se doando aqui no trabalho e eu acredito que vocês merecem ser honrados. Mas eu acredito que Ele quer que vocês entendam um princípio que tem funcionado para mim e para Kelly. Eu falei, e os próximos anos, aqueles vocês não entendem isso nessa conversa, vocês vão perceber olhando para a nossa vida, tudo que Deus vai fazer por nós. E eu espero que pelo menos vocês possam entender depois com atraso, mas que vocês entendam os princípios. Sabe, de fato aquilo tudo que Ele disse começou a acontecer. Nós começamos a ser abençoados com coisas preciosas, mas que não dava para dividir. E aquilo começou a chamar a atenção daquelas pessoas. E o testemunho que eu tenho de muitos deles foi que de fato eles acordaram e disseram, peraí, nós não só podemos, mas nós precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. Quem está entendendo? Porque as pessoas, como eu falei, elas pegam uma parte da doutrina em detrimento de outra. Outro dia um cara falou assim para mim, eu não entendo sua dedicação a Deus. Eu falei, por que não? Ele falou assim, deixa eu tentar reproduzir o mais perto do que ele falou. Ele falou assim, eu acho que você ainda não entendeu a revelação do amor incondicional de Deus. Eu falei, então me ajude a entender. Ele falou assim, nada que você fizer de bom vai fazer com que Deus te ame mais. E nada que você fizer de ruim vai fazer com que Deus te ame menos. Eu falei, uau, essa é a grande revelação que está faltando na minha vida. Eu falei, isso eu ensinei para o meu filho uns dias atrás, eu não estava nem falando de Deus, estava falando de mim. O Israel tinha em torno de 11 anos de idade. E eu fiz uma aventura que Dona Kelly, mãe do garoto, minha esposa, pedagoga, não aprovou. Eu fiz ele faltar praticamente uma semana de aula para me acompanhar numa viagem. Era o início do ano, falei, recupera isso aí, eu estou ficando longe demais, eu quero ter tempo, né, com a família, vou trazer todo mundo. Ele é o que estava na idade da matéria ser mais desafiadora. Quando nós voltamos, o professor deu uma prova surpresa em cima do conteúdo que ele perdeu. Ou seja, eu sabia que ele tinha ido mal. Então alguns dias se passaram e meu filho entra em casa. Naquela época do mês que eles estão trazendo o boletim escolar. Pela linguagem corporal, cabeça baixa, não tinha coragem de me encarar nos olhos, as pernas tremendo que nem vara verde na hora de falar comigo, eu já saquei o que tinha acontecido. E como ele mal conseguia falar de nervoso e de medo, eu falei, por acaso você tem na sua mochila um boletim que tem uma nota vermelha? Deus te revelou, pai. Eu falei, não, foi tu mesmo. Mas ele estava tão assustado, com tanto medo, e eu não conseguia falar com ele. Eu falei, filho, para. Eu falei, eu amo você. Ele falou, eu sei. Eu falei, você sabe, mas não entendeu. Eu falei, o meu amor por você é incondicional. Eu te amo porque você é meu filho. Eu não te amo pela sua performance. Eu falei para ele, nada que você fizer de bom vai fazer eu te amar mais. Nada que você fizer de ruim vai fazer eu te amar menos. Pensa numa cara de alívio estampada no rosto do piá. Só que logo depois do alívio, o ar começou a mudar para uma cara de malandragem. E ele não precisava falar para eu saber o que ele estava pensando. Ele estava pensando alguma coisa mais ou menos assim. Então liberou geral. Porque se nada que eu fizer de bom vai fazer o Senhor me amar mais e nada que eu fizer de ruim vai fazer me amar menos, por que é que o meu comportamento tem que ser diferente? Mas quando eu vi a carinha mudando de alívio para malandro, eu falei para ele, eu já sei o que você está pensando aí, então deixa eu te explicar algo. O meu amor por você fala do valor que você tem por mim. Agora eu espero que eu também tenha valor e importância para você. E esse é um outro assunto que se chama agradar. Se você quiser me agradar, sua boa atitude vai funcionar. Se você quiser me desagradar, sua má atitude
vai produzir resultado, independente do tanto que eu lhe amo. Aí as pessoas hoje em dia ficam falando de um amor incondicional de Deus, como se justificasse, viva de qualquer forma. Deixa eu te dizer algo. O que determina o seu destino não é o amor incondicional de Deus, são suas atitudes. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus fez Deus oferecer salvação para todo mundo. As pessoas serão salvas porque Deus as ama? Não. A Bíblia diz para que todo aquele que nele crê. Então, é salvo quem crê. E quem não crê, o verso 18, João 3 diz, condenado. Então você tem gente indo para o inferno que Deus ama incondicionalmente. Mas mesmo seja incondicionalmente amado por Deus, vai se lascar. Por quê? Porque a sua maneira de tratar Deus não foi correta. E nossas atitudes vão influenciar e determinar o nosso destino. Quem está entendendo a diferença? Então eu falei para aquela criatura que estava me questionando, dizendo que não tinha revelação. Eu falei, o amor incondicional de Deus fala do valor que você tem para Ele. Sua disposição de agradá-lo, porque isso é doutrina bíblica, gente. Jesus diz em João, no capítulo 8, no verso 29, falando do Pai, ele diz, eu faço tudo o que lhe agrada. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 1, Paulo diz, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Então eles ensinavam um estilo de vida, qual era o padrão do cristianismo, e ele diz como devem viver e agradar a Deus. Ele diz, e efetivamente estão fazendo que vocês continuem progredindo cada vez mais. Então você vai ver Paulo dizendo em Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia dizendo em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Há toda uma doutrina na palavra de Deus sobre agradá-lo. O amor incondicional dele para comigo e para com você fala do valor que nós temos diante dele e de um Deus que não faz acepção de pessoas. A doutrina de agradá-lo fala da importância que ele tem para nós e de como nossas atitudes vão gerar consequências e vão afetar o nosso destino. Essas duas coisas não podem ser apresentadas de forma isolada. Elas têm que ser entendidas de forma combinada e a verdade está no todo e não apenas em uma ou outra parte. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu correr aqui. Segundo lugar, o desdobramento do trato de Deus conosco. Eu quero destacar uma ideia e um conceito. Quanto eu e você vamos experimentar de Deus? Essa decisão não é unilateral da parte do Senhor. A verdade é que o limite não está em Deus. Se Deus é onipotente, pode todas as coisas, operar todo tipo de milagre, de intervenção, todo e qualquer nível de conquista, a pergunta, o limite está em quem? Eu aprendi isso quando ainda era um adolescente, prestes a entrar ali naquela fase da juventude, que o limite não está em Deus, o limite está em nós. E é importante que você saiba disso. Se você puder, falar para algum vizinho ao seu lado, aí mesmo que você não conhece, fala, você é o limite. Ou seja, o mover de Deus será na minha e na sua vida do tamanho da nossa fé. As pessoas precisam parar de achar que Deus responde necessidade. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Então deixa eu explicar isso. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem já nasce em pecado, separado de Deus, sentenciado ao inferno e precisando de salvação. O que Deus seja louvado nos foi providenciado em Jesus. Agora as pessoas não são salvas porque precisam de salvação. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então a pessoa não é salva porque precisa de salvação. Ela é salva se ela crer. Porque Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Mas aí o que acontece? Você tem um crente com necessidade financeira. Ele fica murmurando diante de Deus, mas eu estou precisando e o Senhor não faz. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Aí você tem um crente que está com a necessidade na área da saúde física. E ele está lá dizendo, eu preciso de cura e o Senhor não faz. Mas Deus não responde necessidade, Ele responde fé. E fé é algo que eu e você precisamos entender que existe intencionalidade. Não só em exercitar a fé, mas em fazer a nossa fé crescer. Então, se eu e você vamos experimentar de Deus algo que é proporcional, dimensional à nossa fé, e queremos mais, mas não investimos no crescimento da nossa fé, como é que nós vamos chegar lá? Romanos 10:17 diz, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Uma vez perguntaram para alguém, era um ministro com muito resultado nessa área de cura, mas ele nunca chegava orando de cara com os enfermos.
Ele gastava dias, às vezes semanas, em campanhas de ensino, fundamentando as pessoas na palavra antes de começar a orar. Um dia perguntaram para ele: por que você acha que alguns crentes têm tanta dificuldade para receber a cura? Ele disse: porque eles alimentam o corpo com 3 refeições quentes por dia, mas alimentam o espírito com um sanduíche frio por semana. Basicamente, como ouvi um dia alguém declarar, o que falta para muito crente é vitamina B, Bíblia. Sem fé, eu e você não iremos muito longe. O que Deus fará na minha e na sua vida é do tamanho da nossa fé. Segundo Reis, capítulo 13, é um de muitos exemplos. O profeta Eliseu dá uma palavra profética para o rei Joás, dizendo: olha, você vai exterminar o seu inimigo em Afeca até os consumir. Deus vai dar vitória completa. Ele diz para ele: atira no chão. O homem atira 1, 2, 3. Quando ele para, é a hora que eu imagino um Eliseu dizendo: por que parou? Parou por quê? E diz: 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. E diz: então você teria ferido o inimigo até os consumir, do jeito que Deus prometeu. Aí ele olha e diz: agora só vai ferir 3 vezes. O que é que o céu estava dizendo para aquele homem? Algo parecido com o que Jesus dizia no seu ministério terreno: seja feito conforme a sua fé. Se eu e você não compreendemos que estabelecemos limites e que nós podemos intencionalmente removê-los, nós não vamos muito longe. Romanos capítulo 5, verso 2, nos mostra que pela fé nós temos acesso à graça. Tudo aquilo que é disponibilizado na graça só tem um acesso: fé. Agora, quanto de fé eu e você iremos manifestar depende da nossa decisão de crer e confiar em Deus e de alimentar e exercitar a própria fé. Logo, não importa o assunto que a gente trabalha, eu vou dizer que essa lei, ela sempre se repete, é recorrente. Nós passamos o mês de setembro aqui ensinando sobre vida no Espírito. Eu lembro que uma das ênfases que demos foi Ezequiel 47, falando sobre o rio de Deus, dizendo: é você que entra no rio, não é o rio que invade a sua vida. Quanto mais você afunda, quanto mais você se entrega, mais controle ele assume. Reciprocidade. Terceiro e último lugar, diz respeito a valorizarmos ou cuidarmos dos interesses de Deus. Eu acredito que esse também é um entendimento que precisa encher o meu e o seu coração e nos levar a atitudes de intencionalidade. Eu quero ler textos tanto do Antigo Testamento como do Novo e mostrar que o padrão se sustenta, não importa se falamos da Antiga ou da Nova Aliança. Em Êxodo, no capítulo 34, Deus diz o seguinte no verso 23: 3 vezes por ano todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Então, de todas as festas de Israel, 3 eram destacadas como principais. Dessas 3, aí tem Páscoa, Tabernáculos, Pentecoste. Deus está dizendo: todo mundo nessas datas fixas anuais, todo homem tem que subir diante do Senhor. Quero subir diante do Senhor e ao templo em Jerusalém. Isso começa na época do tabernáculo, que esteve em outros lugares, e depois, obviamente, o templo seria construído em Jerusalém. Deus está dizendo: todo mundo tem que fazer isso. Agora, pensa comigo. Deus está falando isso a um povo que está saindo do Egito, vai conquistar a terra, vai travar guerra contra os seus inimigos, mas 3 vezes ao ano eles têm que interromper a guerra, virar as costas para as suas propriedades, deixá-las desguarnecidas, porque nem todas as mulheres e crianças eram obrigados a ir, mas todos os homens eram. E da perspectiva militar, deixar tudo vulnerável para ir adorar a Deus e voltar depois. O que você acha que essa gente, com a mentalidade de guerra que estavam vivendo, ia pensar? É ruim que nós vamos deixar tudo para trás, desguarnecido, desprotegido, para ir lá fazer festa diante de Deus? E Deus se antecipa, verso 24 de Êxodo 34. Porque expulsarei as nações diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor seu Deus 3 vezes por ano. Deus está dizendo: presta atenção. Se vocês me colocarem em primeiro lugar e subirem para me adorar, eu vou guardar as terras de vocês. Ninguém vai se meter com aquilo que é de vocês, porque enquanto vocês cuidarem dos meus interesses, eu cuido de vocês. Quem está entendendo? Agora, qual a diferença disso e a declaração de Jesus em Mateus, no capítulo 6, no verso 33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisa é essa que Jesus está falando? Se você olhar o contexto, desde o verso 25, Jesus está falando a respeito de não ficarem preocupados ou ansiosos quanto ao que irão comer, beber, em relação ao corpo, ao que irão vestir. Ele está dizendo: se você colocar os interesses de Deus em primeiro lugar,
Ele vai cuidar dos seus interesses. Então busca o reino de Deus e você vai ver o cuidado de Deus se manifestando, vindo a reboque em todas essas outras áreas. O que é que nós temos aqui? Mais uma vez, mutualidade. Deus está dizendo, você leva a sério o que é do meu interesse, o que é importante para mim, e eu faço o mesmo em relação a vocês. O problema é que muitas vezes a gente acaba andando na contramão desses princípios. E assuntos como da semana passada, quando a gente fala de calcular o custo de construir a torre, a gente acha que é só calcular o preço da entrega, mas a gente tem que calcular os resultados. Então quais são os resultados de um nível de entrega mais profundo? Um nível de intervenção de Deus igualmente maior na nossa vida. Deus não pede um nível de entrega profundo porque Ele é uma criatura meramente exigente, egoísta, com ego enorme que diz eu preciso de toda a atenção de vocês. Deus é absoluto e completo nele mesmo. Deus não precisa da minha e da sua entrega. A minha e sua entrega a Ele será benéfica a nós. Vai trazer equilíbrio na nossa vida, porque vamos construir em cima de fundamentos duradouros, vamos construir em cima de valores corretos, e Deus está dizendo, eu vou fazer mais na sua vida. O problema é que o ser humano, desde lá do início do Éden, ele acha que sempre consegue ter uma ideia de como desfrutar melhor da vida fora do padrão de Deus. Então Deus está dizendo, você pode comer de todas as árvores, essa aqui não, se comer vai dar ruim. Aí o diabo vem tentar o homem e diz, Deus está escondendo o ouro. Na verdade, Ele não quer que você experimente o que realmente é bom. Eu fico me perguntando, quem em sã consciência vai achar que a voz de maior credibilidade é a do Satanás e veio da de Deus? Mas por que aquilo encontra um coro dentro do próprio homem? Eu acho que eu consigo algo melhor do que o que Deus está me proporcionando. Ele simplesmente dá ouvidos àquilo. E muitas vezes nós temos limitado tudo aquilo que Deus disponibiliza por causa de atitudes são egoístas. Eu e você precisamos crer, sem um pingo de desconfiança, que Deus deseja o nosso melhor. Mesmo no momento onde Israel tinha se afastado de Deus, estava colhendo as consequências, sendo julgado como nunca tinha sido, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus está dizendo, até enquanto corrijo, estou tentando trazê-los de volta para mudar a sorte de vocês. E nós precisamos crer nisso. Mas o livro de Ageu nos mostra o princípio oposto. Eu falei de dois textos, onde quando colocamos Deus em primeiro lugar e cuidamos dos interesses dele, Ele cuida do que é do nosso. O livro de Ageu fala do mesmo princípio, mas mostra outra perspectiva. Quando desvalorizamos as coisas de Deus, Ele também nos trata com reciprocidade. Abra comigo no livro de Ageu, e sim, tem esse livro na Bíblia. Talvez fica mais fácil você pegar o Evangelho de Mateus e voltar 3 livros para trás. Ageu, capítulo 1, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, aqui, lei de causa e consequência. Por causa do que o povo está falando, Deus vai reagir. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo. Então deixa eu fazer uma pausa aqui. Vamos colocar um pano de fundo. Ageu está profetizando no período do pós-exílio de Babilônia. A nação de Israel tinha sido levada em cativeiro pela Síria e a nação de Judá, o reino do sul, junto com Benjamim, foram levados cativos para a Babilônia. Deus disse que o cativeiro babilônico, por meio do profeta Jeremias, teria duração de 70 anos e Deus deu todas as razões. Agora, no final do período, esse povo está voltando para a terra. A cidade de Jerusalém está sendo reconstruída, as casas estão sendo reconstruídas, mas a casa de Deus está abandonada. E o povo está justificando, não chegou a hora de cuidar da casa de Deus. Verso 4, qual foi a palavra de Deus? Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. A NVI diz, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus diz, dá uma olhada à volta. Eu vou ajudar vocês a entender o que é que está acontecendo. Aí ele explica, verso 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem a roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Bem moderno esse texto. Bem contemporâneo essas informações. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Verso 9.
Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. Deus está dizendo, não foi Satanás, fui eu. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Ele diz, vocês cuidam dos seus interesses, mas não cuidam do meu. E depois espero que eu cuide dos interesses de vocês. Deus está dizendo de jeito nenhum. Olha o verso 10. Por isso, causa e consequência. Por isso os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O verso 12 vai mostrar que o povo vai atender a voz do Senhor. Começando o governador, o sumo sacerdote, até o povo. A Bíblia diz que eles atenderam a voz do Senhor, que o povo temeu o Senhor. E a Bíblia diz que há um despertamento e eles começam, de fato, um posicionamento para reconstruir a casa de Deus. Então vamos valorizar o que é do interesse de Deus. Depois a gente cuida do nosso. Qual foi a resposta de Deus? Vamos pular para o capítulo 2, verso 15. Deus diz, agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele dia. E Deus está falando de um dia específico onde a obra começou. Deus diz, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Lembrando aqui mais uma vez que o propósito do juízo ainda é expressar misericórdia, é estabelecer conserto e trazê-los para a parte boa da lei da reciprocidade. Mas Deus diz no verso 18, por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, Deus está dizendo, pode marcar na folhinha, no seu calendário, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, traduzindo, onde vocês pararam de colocar suas coisas em primeiro lugar e colocaram a minha, Deus diz, desde esse dia, considere o seguinte, ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Então o que Deus está dizendo? Se você não me coloca em primeiro lugar, não prioriza minhas coisas, meus interesses, não vou fazer por você. Mas se você mudar e com intencionalidade me colocar em primeiro e cuidar dos meus interesses, eu vou cuidar dos seus. Quem está entendendo? Sabe, gente, nós precisamos parar de fantasiar a vida cristã e parar de achar que as coisas acontecem de forma meramente espontânea, aleatória, ou que Deus trabalha com algum sistema de sorteio em relação ao que Ele vai fazer na vida de cada um. Nós precisamos entender que todo esse volume de informações, acredito, eu estou resumindo e muito o assunto, todo esse volume de informações só tem um propósito, provocar em mim e você resposta. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar e entender que Ele honra aqueles que o honram, ponto final. Deus não estabeleceu um mero sistema de troca, mas inevitavelmente nós não podemos negar que a Bíblia tem um sistema claro de recompensa. Eu sei que alguns crentes, eles preferem acreditar que o céu tem um sistema socialista e que no final todo mundo vai chegar e tem a mesma recompensa. Mas Deus está dizendo que não é assim. Cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Então Deus está dizendo, se você fizer mais por mim, eu vou fazer mais por você. Então o galardão, recompensa de salvação é a mesma coisa para todo mundo. Mas a Bíblia fala de pessoas que serão salvas, mas não terão a recompensa que outros que trabalharam direito terão. Porque Deus tem um sistema de justiça e de recompensa. Isso não significa que a salvação seja obtida por mérito. Ela só é obtida pela fé e por causa dos méritos de Cristo e do que Ele fez por nós. Mas Deus tem todo um sistema de recompensas dentro do pacote da salvação, que eles estão relacionados ao nosso comportamento. E entendendo essas coisas, nós podemos intencionalmente, voluntariamente dizer, eu escolho viver uma vida diferente, eu escolho honrar a Deus e ser honrado por Ele.
E quando você começa a viver dessa forma e remover limites e entrar num lugar mais profundo em Deus, onde a sua própria fé cresce, e a sua fé crescendo, as intervenções de Deus também, isso se torna um ciclo progressivo, uma espécie de bola de neve, vai aumentando e aumentando e aumentando. E eu quero dizer para você, há um lugar extraordinário para ser vivido em Deus. Nenhum de nós precisa se conformar com um lugar de mediocridade. Mas não importa o que você esteja vivendo, Deus de alguma forma está o tempo todo tentando dizer, você determina até onde você vai. Isso não significa, como eu falei antes, que nós vamos escolher algumas coisas. Então, por exemplo, 1 Coríntios 12 diz, o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz. Não sou eu que escolho o dom, mas a Bíblia diz que nós temos que buscar com zelo os melhores dons. Então, mesmo aquilo que Deus disponibilizou, eu tenho uma responsabilidade de buscar. E na medida da minha entrega, eu determino qual é a intensidade que eu vou experimentar do dom que Deus me deu. Eu posso não escolher o dom, mas a intensidade da manifestação depende da minha rendição, depende da minha entrega. E ao longo de toda a Escritura, nós vamos percebendo essa verdade. Então eu não estou aqui dizendo que Deus é refém de todas as suas escolhas, mas que Ele estabeleceu uma lei espiritual, que é a lei da reciprocidade, e que eu e você precisamos não só entender, mas navegar com intencionalidade nessas águas, dizendo, é o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de cada um de nós. E nós vamos fazer isso. Então, quando falamos já, como no domingo passado, de um profundo compromisso com Deus que precisamos ter, não estamos apresentando um Deus que é exageradamente exigente. Estamos falando de um Deus que estabeleceu um sistema, valores e princípios. Para que Ele possa fazer muito mais na nossa vida, nós temos que entender os princípios e nos relacionar de forma correta com eles. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, feche seus olhos por um instante. Pai, nós oramos e pedimos graça e favor do alto. Nós precisamos mais do que um momento de compreensão da Tua palavra que depois caia no esquecimento. Nós precisamos mais do que um impacto meramente emocional. Nós oramos por despertamento, nós oramos por um nível de compreensão e entendimento espiritual da Tua palavra que não produza apenas uma análise rápida, atropelada, expressas no final de culto, mas que nos leve a de fato avaliar não só os princípios da Tua palavra, mas qual tem sido a nossa forma de agir. Sabemos que enfrentar circunstâncias difíceis não significa que as causas sejam sempre as mesmas, mas nós te pedimos que o Teu Espírito possa guiar cada um ao lugar de entendimento e compreensão de que podemos mudar a nossa sorte, podemos mudar significativamente não só o relacionamento com o Senhor, mas as consequências que serão determinadas pelas nossas escolhas. Elas podem ser mensuradas, elas podem de fato ser escolhidas e provocadas de uma forma muito intencional. E nós oramos por graça, por entendimento, compreensão e aplicação do alto, para que possamos viver isso tudo de maneira que te honre, que te exalte, que te glorifique e que inspire muitos outros a uma entrega maior e mais profunda ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.